Alô, nação rubro-negra! Está começando mais um Bola em Jogo. Aqui no meu, no seu, no nosso canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, inscreva-se já, curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. E agora também você pode fazer parte do clube de membros do canal Flamengando. Escolha uma das 4 categorias e ganhe benefícios exclusivos do canal mais querido do Brasil. Acompanhe a gente também em outras redes sociais, lá no TikTok, lá no Instagram, lá no X, lá no Blue Sky. Você tem a melhor cobertura do Mengão nas redes sociais. Nação Rubro-Negra, o Bola em Jogo de hoje vai falar da vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro por 1-0 na Arena MRV em Belo Horizonte e a derrota nos pênaltis por 4-3 que acarretou na eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. Vamos ao bate-papo, nação! Nação rubro-negra, o Flamengo começou o primeiro tempo consciente do que devia fazer: vencer a partida. O time entrou de forma ofensiva, marcando por pressão a equipe do Atlético Mineiro e foi dominante durante toda a primeira etapa. Fez o primeiro gol no primeiro tempo, teve chances inclusive de ampliar o marcador. Veio o segundo tempo, Flamengo também jogando bem, marcando por pressão a equipe adversária, não neutralizando a maior parte das jogadas ofensivas do Atlético Mineiro e acabou vencendo a partida por 1-0. Um resultado que foi muito justo pelo que o Flamengo apresentou em campo. Veio a disputa de pênaltis, Rossi ainda pegou um pênalti batido por Júnior Alonso, mas alguns erros de cobranças de pênaltis determinaram a desclassificação do Flamengo. O primeiro, o pênalti batido por Samuel Lino, que é um jogador que não tem o costume de bater pênaltis, pelo menos não acontecia isso lá na última equipe dele, o Atlético de Madrid. Bateu mal, mas o goleiro Everson fez uma brilhante defesa. E o pênalti cobrado por Wallace, que isolou a bola foi na arquibancada, e aí o Everson fez o gol da vitória, que classificou o Atlético Mineiro para as quartas de final da Copa do Brasil. Há de se lamentar a colocação da responsabilidade num jogador de 19 anos como o Alacian de definir ali a permanência do Flamengo na Copa do Brasil. Tanto os jogadores que poderiam cobrar aquele pênalti, como o Léo Pereira, como o Léo Ortiz, jogadores mais experientes que podiam não sentir o peso daquela cobrança. O Alacian chutou muito mal, longe da meta do goleiro Everson. O Flamengo sai da Copa do Brasil e agora prioriza a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Vamos ao gol do Mengão, nação! Nação rubro-negra, o gol do Flamengo saiu aos 20 minutos do primeiro tempo. Everton Araújo toca para Gonçalo Plata, que lança dentro da área Everton Cebolinha, que dribla o zagueiro e toca na saída do goleiro. Foi o 19º gol de Everton Cebolinha com a camisa rubro-negra. Atlético Mineiro 0, Flamengo 1. E vamos agora ao fera do jogo, nação.
Nação rubro-negra, o fera do jogo de hoje foi o atacante Everton Cebolinha. Ele que se recuperou de uma tendinite, entrou em campo muito solto, muito veloz, fazendo as principais jogadas ofensivas do Flamengo no primeiro tempo, marcou um lindo gol, né, uma pintura de gol que deu início, né, à vitória rubro-negra dentro dos 90 minutos e teve a chance até de marcar o segundo gol numa cobrança de falta que a bola passou raspando o travessão. Por tudo isso, Everton Cebolinha foi o fera do jogo. Mas vamos saber agora quais foram as análises e as impressões do técnico Felipe Luiz no quadro Fala aí, professor. O técnico Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva depois do jogo, em que ele falou sobre a escalação inicial do Flamengo, analisou a partida e também comentou a disputa de pênaltis. Bom, a decisão pela equipe titular passou primeiro por alguns jogadores não viajaram, né? Bruno Henrique e Luiz Araújo. Não tinham condições de jogo, foram barrados. Alguns jogadores não poderiam começar porque vieram de férias. Lino, Emerson, Royal, Saul não poderiam começar o jogo. Arrascaeta sentiu um desconforto no último jogo e montei com as peças que eu tenho um time, no meu modo de ver, da mesma forma que eu falei no primeiro jogo, suficiente para poder vencer o jogo e fazer um grande jogo. E foi assim como fizeram. O Cebolinha, estou muito feliz por ele, porque é um jogador que se esforça muito e tem muito talento, tem muito futebol ainda para dar. Fez um grande jogo e não era fácil para ele nesse campo sintético, onde um jogador que teve uma lesão de tendão de Aquiles tem que passar por esse processo de jogar em campo sintético. É uma pena na Série A do Brasil acontecer isso. Mas foi um muito bom primeiro tempo, as ideias estavam muito claras, entraram. Poderíamos ter feito mais, mas claro que não é fácil, né? O Atlético Mineiro é uma grande equipe e eu também já aproveito aqui para parabenizar eles pela classificação, parabenizar o Cuca pelos 3 jogos em alto nível que disputamos agora nessa semana. E nós temos que pensar para frente. Sobre a disputa de pênaltis, eram os jogadores que batem melhor, os que estavam disponíveis e os que estavam mais confiantes para bater. E eu mesmo já errei, muito confiante, já errei disputa de pênaltis. Pênaltis são pênaltis. Não tenho nada para... A linha é muito fina entre a vitória e a derrota, então a única coisa que eu tenho a dizer é que eu sinto orgulho dos jogadores que foram lá pegar a bola e com coragem para bater. Tá aí o técnico Felipe Luiz falando da desclassificação do Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo volta a jogar no próximo sábado contra o Mirassol, às 6h30 da tarde, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, inscreva-se já, curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. E agora também você pode fazer parte do clube de membros do canal Flamengando. Escolha uma das 4 categorias e ganhe benefícios exclusivos do canal mais querido do Brasil. Acompanhe a gente também em outras redes sociais, lá no TikTok, lá no Instagram, lá no X, lá no Blue Sky. Você tem a melhor cobertura do Mengão nas redes sociais. É bola em jogo, nação!